dia, meus irmãos, minhas irmãs. Grande é a nossa alegria por, mais uma vez, nós podermos estar juntos e celebrar culto ao nosso amado Deus. O nosso Deus que sempre está ao nosso lado. E hoje eu quero saudar a cada um de vocês, membros aqui da nossa comunidade, ou membros de outras comunidades luteranas, ou de outras comunidades religiosas do nosso país que nos acompanham, pessoas aqui de Blumenau, pessoas de outras cidades de Santa Catarina ou outras cidades do Brasil ou até do mundo. Quero saudar com muito carinho a todos vocês nessa manhã deste domingo com a palavra bíblica que é lema dessa semana que se inicia, do Evangelho de João, o capítulo 14, o verso 23, onde Jesus diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma palavra onde Jesus Cristo, justamente motiva para a gente poder guardar a palavra, e que guardar a sua palavra é sinal de amor a Ele. E se nós guardarmos essa palavra também, Deus estará habitando em nós, fará morada na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Sabemos que seguindo a vontade de Deus, ouvindo os seus ensinamentos, significa que Deus vive e habita dentro de nós. E justamente a esse Deus nós estamos aqui então juntos nesse domingo, mesmo que de forma virtual, eu aqui na igreja, você aí na sua casa, mas nós estamos aqui para louvar, para celebrar. Fazemos isso em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para podermos cantar com grande alegria o hino Damos Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, cantamos esse hino que convida para que a gente possa dar graças a Deus, até fala dos passarinhos que também louvam a Deus, né? Como é bom isso! E eu quero convidar que nesse momento, nós com grande alegria e gratidão possamos nos colocar na presença do nosso Deus no momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, somos gratos por esse novo dia de vida que Tu nos concedes, esse domingo, dia do Senhor, e por podermos estar juntos, mesmo que de forma virtual, celebrando a Tua presença, celebrando o Teu nome, celebrando aquilo que Tu és, sabendo que Tu cuidas de nós de forma integral, plenamente, totalmente. E aqui, ó Deus, nós estamos juntos para poder ouvir a Tua palavra, que é muito preciosa. Palavra essa, como diz o versículo da saudação, que nos lembra que com ela Tu habitas dentro de nós. Então nós queremos clamar: venha para nós, habite em nós, esteja em nós com a Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo para que Ele seja para nós luz e sabedoria e que possamos ouvir a Tua palavra para vivermos de acordo com ela. Gratos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim eu convido para cantarmos o hino Como Água Cristalina.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amados, para a nossa pregação de hoje nós temos um texto que, eu garanto, é muito conhecido por todos nós. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. O que alimenta e o que sustenta a tua vida? Com o que você te sacia no teu dia a dia para que tu possas continuar vivendo? Eu faço essas perguntas sobre o que nos sacia, o que nos alimenta e o que nos sustenta, porque o nosso texto de hoje fala justamente disso. Um texto, como eu disse, muito conhecido por todos, trata-se do texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 14, os versos 13 a 21, que dizem assim: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida para eles. E eles disseram: Mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama e depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amados e amadas, falemos a verdade. É um texto muito conhecido. Quem aí é adulto, com certeza lembra desse texto do seu tempo, sei lá, do culto infantil, da escola dominical, onde normalmente eram orientadoras, né? Mulheres, normalmente as orientadoras contavam as histórias, também se tinham homens também, né? Contando essas histórias pra gente, esses detalhes, e a gente podendo imaginar essa situação, essa cena, fazendo também desenhos, né? Vários e vários desenhos com peixes e com pães. Eu até me recordo, num dos encontros do culto infantil, quando eu participei, nós até fizemos um pequeno teatro, né? Era bastante interessante a gente falar dessa história, ouvir essa história. Bom, eu penso que essa história, esse texto bíblico aqui, não tem muitos detalhes complicados num primeiro momento. Eu penso que talvez o mais difícil é justamente a gente entender o que Jesus quis ensinar com essa palavra. O texto, ele narra que Jesus, logo após ele saber da morte de João Batista, né? Quando ele soube que João Batista tinha sido morto, Jesus, vai sozinho de barco para um lugar deserto, um lugar afastado. Só que muitas pessoas ficaram sabendo, e aí essas pessoas de vários povoados acabaram, né, indo por terra seguindo Jesus, tá? E estavam lá, já quando Jesus estava lá ainda no barco, esse pessoal já tinha se ajuntado todo ao redor dele. Jesus, quando ele sai do barco, ele vê toda essa multidão. Diz o texto que Jesus teve grande compaixão, teve pena, né? Eu penso no sentido da misericórdia. E aí diz que ele curou as pessoas doentes que havia entre aquela multidão. E aí o tempo passou, eu fico pensando que provavelmente Jesus também deve ter falado, Jesus deve ter ensinado um monte de coisas, como Jesus sempre fazia. E aí veio a tarde, veio de tardinha, e aí os seus discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: manda essa gente embora, Jesus. Manda eles ir aos povoados para que eles possam comprar comida.
E Jesus então diz: não, eu não vou mandar essa gente embora, pois vocês mesmos podem dar comida para todas essas pessoas. E aí os discípulos dizem: mas Jesus, nós só temos 5 pães. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz: então tragam para mim. E aí eles trouxeram para Jesus, e Jesus pediu que toda a multidão pudesse se assentar ali. Penso que com certeza era um gramado, assim vamos imaginar, né? Toda a multidão sentou. Jesus pegou então os pães, os peixes, olha para o céu e agradece. Depois então ele faz a partilha e entrega aos discípulos, e esses então vão e distribuem para toda aquela multidão. No fim, ainda diz que além de todos comerem, né, foram recolhidos 12 cestos cheios. E nós ouvimos o número, lá diz que mais ou menos 5.000 pessoas, só os homens. Então eu penso que seja um número bem maior do que 5.000 pessoas foram os que se fartaram, foram aqueles que foram saciados ali naquela, digamos assim, naquela tardinha ali com Jesus. Num primeiro momento, se eu fico lembrando, né, do meu tempo de culto infantil, da historinha quando é contada, era uma história tão bonita. Quer dizer, ela continua sendo bonita, mas ela parecia muito mais como se fosse um lindo conto de fadas, quase, né? Uma coisa assim muito, muito especial de fato. É especial esse texto, mas na verdade não é apenas um conto. Esse é um milagre, e é um milagre de Jesus. Mas, vamos lá, o que será que é esse milagre? O que Jesus quis dizer com ele? E trazendo para a nossa atualidade, na qual nós vivemos, será que esse texto, essa história, será que ainda acontece hoje em dia? Como esse milagre que Jesus fez, como ele me inclui? Como ele te inclui? Como ele nos alcança? Como esse texto nos sacia atualmente? É importante essa reflexão. Bom, a primeira coisa que eu fiz essa semana, me preparando para essa pregação, foi justamente pensar nessas duas figuras, né, vamos dizer, nesses dois elementos que aparecem, elementos e alimentos, né, que aparecem nesse texto. Então, por isso que eu trouxe aqui os 5 pães. Nós só temos 5 pães, né? Eu trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. Era tudo, né, que os discípulos lá, era o que eles tinham. Certo? E eu então essa semana eu peguei e pensei, vou dar uma olhada, o que será que era o pão e o peixe naquela época de Jesus? Bom, não sei se todos vocês sabem, o pão é um dos alimentos mais antigos que existem na humanidade. O pão, ele era o alimento básico das pessoas. E o pão naquela época, como era o alimento principal, o pão era sinônimo então de saciedade, de estar saciado. Era sinônimo de nutrição e também de manutenção da vida. Isso era o significado do pão. Da gente entender por que tem o pão nessa história. Então o pão era lá, tinha aquela questão de estar saciado, de estar nutrido e de manter a vida assim firme. O peixe também era um alimento muito usado pelos povos primitivos. E para o povo de Deus, ali na época de Jesus, aí a gente lembra, né, que muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, e imagino que tantas outras pessoas eram pescadoras. O peixe na época de Jesus era justamente uma das principais fontes de renda, além de ser um dos principais alimentos também da época. O peixe, também não sei se todos vocês sabem, o peixe também passou a ser um símbolo importante entre os primeiros cristãos. Como é que foi esse símbolo? A ideia é o seguinte, os cristãos escolheram o peixe como símbolo, daí era quase que uma forma de todas as outras pessoas saber que esse então era um cristão. Quem usava o símbolo do peixe, sabia-se que este era um seguidor de Jesus Cristo. Mas como eles chegaram lá para fazer do peixe um símbolo? Bom, o termo grego do peixe é ichthys.
uma palavra difícil de falar até, né? Ichthys. E eles fizeram um acróstico. O acróstico significa que você pega a palavra, eu penso que fosse peixe, e com cada letra inicial eles escreviam uma nova palavra na frente e formavam uma frase. E então usaram a palavra grega ichthys, e as palavras que então são escritas ali na frente dá justamente aquela frase assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador. Logo, quem usava então o peixe sabia que Jesus Cristo era o Senhor e o Salvador. Nesse sentido, para a gente resumir aqui a história, o peixe então lembra, sim, que ele é um alimento, que ele é um sustento, uma vez que ele era muito usado para comercialização, mas principalmente ele era a lembrança de que Cristo tinha morrido, Cristo era o Salvador, tinha morrido por todos nós. Cristo sim era aquele que salvava a todos. Nesse sentido, pensando então, né, o que significa usar esses dois símbolos muito importantes, tanto o pão quanto o peixe, né? Então a gente lembra o que isso tudo quer dizer para nós. Quer lembrar justamente de que isso é muito mais do que apenas esse milagre que acontece aqui, essa história, é muito mais do que apenas um alimento físico. Naquela tarde, quando Jesus está lá com toda aquela multidão, naquele momento, Jesus faz muito mais do que matar a fome física daquelas pessoas. Este texto nos ensina que Deus é aquele que se preocupa com o todo do seu povo. E Deus, olha que coisa interessante, um fato muito interessante nesse texto. Jesus ali não manda os discípulos mandar a turma embora. Jesus não manda as pessoas embora. Pelo contrário, Jesus diz: nós vamos alimentar as pessoas aqui. Com isso nós aprendemos que Deus, o nosso Deus, não é um Deus que manda a gente se virar sozinho. Ele não manda a gente para agora você se vira sozinho. O texto nos mostra que o próprio Deus é aquele que cuida das necessidades daqueles que buscam a Ele verdadeiramente. Né? Ele cuidou, lembramos do texto, Ele cuidou das doenças, Ele matou a fome, mas principalmente também Ele lembra que deu a salvação para todas as pessoas. E quero lembrar aqui nesse momento ainda uma outra palavra que está indicada inclusive para este nosso domingo, uma outra leitura bíblica, mas eu só vou ler 2 versículos. Trata-se do Salmo 145, versos 15 e 16, que encaixa perfeitamente dentro desse contexto. Esses 2 versículos dizem assim, ó: todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso e Ele satisfaz a todos os seres vivos. Eu citei essas palavras, estimados irmãos, estimadas irmãs, palavras do salmista, porque elas mostram como nós devemos buscar esse Deus que quer nos saciar. Esse Deus que não mandou embora a multidão, mas disse: nós vamos alimentar essa multidão. Como nós devemos buscar esse Deus? E aí o salmista diz que o nosso Deus deve ser buscado por nós com esperança, porque Ele dá alimento a todos e no tempo certo. Ele é generoso e satisfaz a todos. Buscar a Deus com esperança. Com certeza, se a gente pensar por que as pessoas correram atrás de Jesus. Jesus se retirou com o seu barco para um lugar deserto. E as pessoas foram atrás, porque elas tinham uma esperança. Elas foram atrás de Jesus justamente com a esperança de que Jesus iria atendê-los. A grande questão para mim nessa reflexão é justamente pensando hoje em dia, é justamente pensar o seguinte: a quem nós recorremos para nos saciar? A quem a gente recorre hoje em dia para nos saciar? Nós buscamos a Deus com grande esperança, como diz o salmista? Nós conseguimos fazer isso? Nós lembramos no dia a dia, ali, né, onde a nossa vida vai acontecendo, nós lembramos que Deus é aquele que nos alimenta fisicamente, mas também é Ele que nos sustenta na esperança da ressurreição e da vida eterna? Será que nós lembramos isso? E é isso que o texto também quer nos fazer lembrar. Que Deus é aquele sim que nos sacia integralmente. Não só com a comida, também, mas especialmente
com a vida que nós queremos, que é a vida eterna, com a promessa da salvação. E outra coisa fantástica que aparece nesse texto, nessa passagem bíblica, é quando justamente Jesus diz, olha, não vou mandar a turma embora, nós vamos dar comida para eles. Vocês, aliás, diz Jesus para os discípulos, vocês vão dar comida, vão dar de comer para essa multidão. E aí eu lembro do sentimento, com certeza, que brotou, porque eles falaram isso para Jesus. Um sentimento de incapacidade. Mas Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Nós não temos mais do que isso. E aí eu fico pensando, eu trago isso agora para nós, hoje em dia, né? Quantas vezes também nós somos discípulos de Jesus. Quantas vezes também Deus espera de nós, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. E aí muitas vezes nós também achamos que somos pequenos demais. Talvez também achamos que só temos 5 pães e 2 peixes. Mas olha que interessante. Jesus, quem fez o milagre no texto foi Jesus. Mas ele usou os 5 pães e os 2 peixes dos discípulos. Isso para mim quer lembrar que Deus conta com a gente. Deus conta com os nossos pãezinhos, os nossos peixinhos. Ou seja, Ele conta com aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, para que nós possamos saciar multidões. Isso é importante. Eu penso que se nós temos no mundo tanto sofrimento, tantas dificuldades, é porque nós não conseguimos nem dispor. Às vezes somos tímidos demais e não conseguimos colocar aquilo que temos e somos à disposição também do reino de Deus. Agora, não podemos esquecer de um outro detalhe. Esse milagre acontece logo após Jesus ter feito o momento da ação de graças, onde ele rende, ele olha para o céu e agradece pelos pães e os peixes, e ele faz a partilha. Isso também lembra que nós precisamos ser gratos a Deus pelos pãezinhos e os peixinhos que nós recebemos dele todos os dias. E quando nós formos capazes de ser gratos, nós também daí seremos capazes de partilhar. Partilhar não apenas alimento físico, como é o pão e o peixe, mas nós seremos capazes de partilhar a nossa vida e com certeza também partilhar a palavra de Deus e levar a boa nova às outras pessoas. O milagre quem faz é Deus. Que Ele assim nos abençoe, nos ilumine, nos guie com o seu Espírito Santo. Mas Ele quer também nos usar para que nós façamos parte do milagre da vida no dia a dia. Não se omita. Deus também conta contigo, conta comigo, conta com todos nós. Que Deus continue abençoando e nos iluminando hoje e sempre. Amém. E eu convido para que nós possamos, uma vez que o texto fala de gratidão, e nós lembramos, com a história então do Deus que sacia a todos nós plenamente, lembramos que Deus sacia a nós com a mensagem da esperança, da ressurreição, da vida eterna. Por isso eu convido para cantarmos o hino, até como uma forma de uma confissão de fé. O hino Te Agradeço. Então, amados e amadas, lembrando do nosso texto bíblico, do momento da pregação, lembramos aqui dos 5 pães e 2 peixes, que lembram o quanto Deus sacia a todos nós, fisicamente, lembram do pão de cada dia, mas também espiritualmente
e especialmente do Deus que é o nosso Salvador. Lembramos, olhando aqui para a cruz. Lembramos então, também a partir da nossa mensagem, do Deus que não manda a gente embora. Vocês vão lá e se viram. Deus está conosco. E nós vivemos dias bastante difíceis por causa dessa pandemia e além de que o nosso mundo já não é fácil. Eu quero convidar então que nós possamos nesse momento nos colocar na presença desse Deus, esse Deus que não nos manda embora, mas esse Deus que nos acolhe. Coloquemo-nos na sua presença no momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças por este culto, por esse momento onde nós podemos lembrar de todo o teu amor, de todo o teu cuidado, onde somos lembrados de que somos teus filhos e tuas filhas e que tu não nos mandas embora para que nos viremos sozinhos, mas tu estás conosco para nos saciar sempre fisicamente, mas de forma especial espiritualmente, em tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que é necessário. E nós, ó Deus, vivemos num mundo muito difícil, num mundo onde tem muita dificuldade, onde há sim muita necessidade de pessoas poderem estar saciadas plenamente. Também nós, todos nós, precisamos de Ti e do Teu amor, ó Deus. Por isso nós oramos para que Tu possas olhar por este mundo, trazendo mais paz, trazendo esperança, sobretudo muita fé e muito amor, para que as pessoas possam continuar vivendo na Tua presença e possam viver a vida sempre lembrando que o nosso alvo é o Teu reino. E assim, ó Deus, com alegria, com gratidão, sabendo que Tu estás com todos e todas, nós queremos nesse momento trazer para diante de Ti as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades. Inicialmente nós lembramos aqui daquelas que estão trabalhando nos hospitais, daqueles que estão encarando essa pandemia de frente, todas as equipes médicas que trabalham na saúde, também aqueles que trabalham nos demais serviços essenciais que são tão necessários no nosso dia a dia. Mas também, ó Deus, lembramos concretamente daqueles e daquelas também que sofrem, dos nomes que nós agora lembramos, que cada um de nós tem em sua mente, daqueles que estão doentes, daqueles que estão sofrendo. E nós aqui lembramos então nesse momento da família Glau, pelo falecimento da senhora Ingrid, família então que está enlutada, que tu possas cuidar também de todos dessa família. Oramos também pela Jaqueline Altenhofen e toda a família. Oramos também pela Adélia Mund, o Roberto Waldrich e toda a família. Oramos também pela dona Ilma Shimura, também pelo senhor Osni e a dona Nora Mete, também a dona Ana Zibert. Também oramos pela Elvira e a família dela, também pelo senhor Ademar Corte. Oramos pelo Leandro e a Iris Bilk e toda a família. Também oramos pelo senhor Herbert Padarat e a família dele. E assim, com certeza, todos nós, cada um de nós ainda tem pessoas que nós lembramos. Que tu, ó Deus, possas ser cuidado, que possa ser presença firme nesse momento na vida dessas pessoas, para que elas possam ter paz, possam ter esperança e, sobretudo, restabelecer assim a sua saúde e manter a sua vida normalmente. E assim, ó Deus, tudo aquilo que ainda está dentro de nós, aquilo que é motivo de alegria, mas aquilo também que nos inquieta, aquilo que nos preocupa. Nós queremos colocar isso na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, irmãos e irmãs, nós chegamos ao final deste nosso culto, com alegria, com gratidão a Deus por Ele cuidar sim de todos nós.
Nós somos frágeis, nós não somos tão fortes, nem temos todas as capacidades. Às vezes temos só 5 pães e 2 peixes, mas que também possas lembrar que Deus quer que você faça parte, quer que você realmente faça parte da missão dele, que você também possa colocar a tua vida à disposição do nosso Deus. E assim nós queremos viver a nossa vida, o nosso dia a dia, não sozinhos, na presença de Deus. E por isso nós queremos receber assim a sua bênção. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus que cuida de nós, nos sacia plenamente. Que a bênção deste Deus venha sobre ti, permaneça contigo, agora e para todo sempre. Que a paz de Deus seja contigo. Amém. E assim eu quero agradecer a todos vocês que mais uma vez celebraram conosco, mesmo de forma virtual. Agradeço aí a equipe da música por esses hinos e desejo a todos vocês um excelente domingo. Que Deus dê a você, sua família, um domingo abençoado e também uma semana abençoada de trabalho para quem puder. E não esqueça, mesmo que temos só 5 pães e 2 peixes, Deus faz um milagre em nós. Isso aqui já é um milagre. Deus conta com todos nós. Um grande abraço aqui para todos vocês. Protege-nos, Deus, preserva-nos, Deus, e guarda-nos na jornada. Ser água e pão, não mais ser colchão, ser bênção na caminhada. Ser água e pão, não mais ser colchão, ser bênção na caminhada. Protege-nos, Deus, preserva-nos, Deus, e guarda-nos da maldade. Ser força e vigor que aplaca o temor e salva-nos por bondade. Ser força e vigor que aplaca o temor e salva-nos por bondade. Protege-nos.